Boa noite, mais uma vez aqui com vocês, eu Kátia Mieri, aqui ao meu lado Priscila, nutricionista, que hoje está aqui para dar dicas e até colocar alguns assuntos que estão muito em pauta hoje em dia. Boa noite, Priscila. Boa noite, Kátia, tudo bom? Tudo jóia? Então, Priscila, qual que é assim, a maior dificuldade? Nós recebemos algumas perguntas também. Qual é a maior dificuldade que hoje, especialmente a mulher, tem para conseguir entrar no seu peso ideal? São diversos fatores, mas eu percebo muito que vem muito de encontro, praticamente vai em 99% das minhas pacientes, é ansiedade. Ansiedade. A ansiedade é aquela questão da compulsão para o alimento, de querer alguma coisa, de estar com uma frustração, uma perda, alguma coisa nesse sentido, e acaba passando isso para o alimento, e isso gera uma compulsão da pessoa de procurar o alimento. Seria correto falar que uma pessoa substitui o carinho que não tem ou a satisfação que ela não tem na busca do prazer através da alimentação, né, da papila degustativa, por exemplo, chocolate, que o pessoal fala muito que quando está carente, ou no seu ciclo também, começa a se valer muito de chocolate. Ou seja, então seria correto falar que a minha carência afetiva faz com que a mente, sem perceber, acaba buscando nos alimentos o suprimento daquele grito não satisfeito? Com certeza, né? Porque nós comemos as nossas emoções. Nós comemos as nossas emoções. Então, se estamos ansiosos, procuramos alimento. Se estamos com uma carência, alimentos. Alimento. Preocupações, né? Alimento. Depressão. A gente quer comer aquilo, aquela emoção que a gente está sentindo, a gente transfere para o alimento. Especialmente pessoas às vezes que perderam um relacionamento, ou perderam um trabalho, ou até estão passando por uma sucessão de coisas, né? Perdeu o trabalho, o namorado e ainda, né? Sei lá, de repente está com um problema de reformar em casa. Aí tô com uma falta aqui, tô com uma dor aqui. Como o estômago é muito próximo, Confunde uma coisa com a outra. Tem sentido, né? Tem sentido. Porque o chocolate, Priscila, ele dá uma satisfação momentânea, né? Sim, o chocolate ele tem uma substância chamada que faz a gente produzir serotonina, que é o hormônio do prazer. Então, quando a gente come o chocolate, a gente tem aquela sensação prazerosa. E como é que você alia o seu trabalho para uma pessoa que acabou de perder tudo isso que eu estou dizendo, né? Acabou de cair a casa na cabeça dela, a bruxa passou com a vassoura quebrada em cima da cabeça dela, né? E ela chega para você e quer ao menos preservar ou ao menos resgatar a questão de peso. Como trabalhar com essa pessoa nesse contexto tão desafiador? Então, esse é o maior desafio mesmo, né? É você trazer para a consciência da pessoa que o alimento serve para uma nutrição, né? Sim. E não essa questão, é lógico, envolve, mas que tentar fazer com que a pessoa entenda que o alimento é para ela se nutrir, né? E não para ela suprir uma carência, suprir uma falta, uma necessidade. Então a gente tem que vir com devagar com a pessoa, introduzindo os alimentos, e eu não posso fazer algo muito, quando eu percebo que, exatamente, muito drástico, né? Eu gosto muito de usar a dieta ortomolecular porque ela é uma dieta natural, né? E que eu vou conseguir, através dos alimentos, suprir essa carência nutricional, né? Que geralmente a pessoa, quando ela está acima do peso, ela tem uma carência nutricional. Então a gente entra assim. Eu sabia disso, que pra mim o gordinho tá com tudo e mais um pouco. Não, pro contrário. Ah, é? O obeso, geralmente, ele é um desnutrido. O que é engraçado, que é mais uma questão de crença de famílias também, né? Na minha família, acho que eu até contei isso pra você. Então minha mãe preparava aquele super café da manhã. Aí se você não comia pelo menos um pouquinho de cada coisa, é porque tava ruim, olha então. isso. Aí daqui a pouco era tanta comida que já dava 11h30, ela já inventava pro almoço. E também muita comida. Então tem famílias até que tem essa tendência de reunir filhos, reunir as pessoas em volta de uma mesa. Então daquela ideia, né? Comemoração. Estou comendo e reunindo a minha família. E é um padrão, acho que difícil, porque você quer manter o seu peso, ou você quer atingir um determinado, né, peso, e tem lá, você chega lá, sua mãe é aquela italiana que faz a massa em casa, né? Que coloca queijo, a família em si não colabora. Não colabora, né? Com a pessoa que está naquele processo mesmo, que precisa perder peso.
A gente se depara muito quando a gente tem um paciente criança para atender. Uma criança, um adolescente, né? Que na verdade a gente precisa trabalhar com a mãe. Não é nem com ele. Não é com a criança, porque a criança não vai ao supermercado fazer a compra. Ela pode até acompanhar, mas quem escolhe os alimentos, né? São os pais. São os pais. Então, geralmente, na sua maioria, a questão a gente primeiro precisa conversar com a mãe, tratar a mãe, fazer a mãe entender, porque muitas vezes a mãe coloca a criança para fazer a dieta e coloca, uma Coca-Cola em cima da mesa, ou então faz um doce, um lanche. O ideal é a reeducação da família inteira. Pra gente atender, porque na verdade, aquela criança, às vezes, ela precisa de uma dieta, porque ela já está com colesterol muito alto, triglicéridos, ela já está desenvolvendo patologias, tem crianças que têm diabetes, né? Então, assim, a gente precisa cuidar dessa criança, mas a gente precisa trazer a consciência para a mãe, para os pais, que essa criança precisa desse apoio. Porque né? Os pais às vezes têm a falsa ilusão, né, Priscila, de olhar para o filho que já está mais gordinho e achar que aquela pessoa que tem mais massa tem mais saúde do que o é mais magrinho, que é mais, né? Porque a nossa geração foi assim. Cresceu assim. Nós crescemos assim. Né? A gente, nos anos 80, qual que era a musiquinha que a gente ouvia quando a gente era criança? Comer é o melhor para poder crescer. Né? Só que, né, e a gente tem essa coisa na nossa mente, que comer é o melhor para poder crescer. Mas não é bem assim, né? A gente precisa comer uma quantidade para se nutrir. Adequada para a nossa nutrição, claro. E eu falo muito isso para as minhas pacientes, que na verdade a questão não é, ai doutor, agora eu não vou poder comer nada. Vai poder comer sim. Eu não sou uma nutricionista rígida, aquela que tira tudo que a minha paciente quer comer. Principalmente se ela já aparece para mim nesse quadro de uma tristeza, ou uma ansiedade, ou eu acho uma que até não seria nem profissional, né? O que eu faço? Eu mostro para ela a quantidade que ela pode comer daquilo que traz prazer. Mas vamos supor, Priscila, se você encontra uma pessoa que te procura e ela já tem até o estômago acostumado a uma certa quantidade, vamos supor, o almoço daquela pessoa é 600 gramas ou 1 quilo, né? Porque tem casos, né, que a pessoa chega a comer 1 quilo, né? E como é que você faz para fazer ela passar a comer menos e como que é feito esse processo? O que a gente vai fazer? A gente vai, nós vamos dosar os alimentos. Alimentos. Poucos? Na verdade, sim, a gente vai colocar as quantidades ideais, só que eu vou aumentar a quantidade de refeição. Porque geralmente as pessoas fazem 3 refeições ao dia, um café da manhã, um almoço e um jantar. E geralmente é no jantar que o pessoal detona, já vai para direto para panela de arroz, né? Geralmente é no jantar, que é o horário que a gente deve comer menos, que é o horário que as pessoas comem mais. Então, a gente adequa exatamente isso, as quantidades em relação a horários. A pessoa às vezes só almoça e só vai jantar às vezes 8 horas da noite, às vezes almoça ao meio-dia, fica um longo período sem se alimentar. Aí quando vai se alimentar, vai naquela fúria de comer. Então o que a gente faz? A gente dosa e coloca pequenos lanches nesse intermédio. Eu já percebi, pelo menos comigo, que por exemplo, quando você come, demora para a informação chegar de que basta, né? E você começa a comer, isso é ansiedade, isso é por causa de muito tempo, o que é isso? Um dos primeiros fatores que quando eu chego para atender um paciente, uma dos fatores mais importantes da gente transformar, que é a missão número 1 que eu dou, que eu trabalho com metas, é a mastigação. Mastigação. A mastigação. Você está mastigando tão rápido que não dá tempo de processar, de mandar a mensagem para o cérebro que você já está saciado. Então você acaba comendo muito. Então se você mastiga de uma forma mais lenta, se você aprecia a comida, a gente não tem mais esse hábito de apreciar o alimento. É tudo com horário, né? Tudo com horário. Você está comendo aqui, você está aqui com o celular aqui, você não está nem vendo o que você está comendo, você nem olha para o seu prato. Você vai às vezes você passa no self-service que seja para poder ver o que você vai comer, você tá tão agitado que você nem vê as opções que estão ali na sua frente. E às vezes pega sempre as mesmas, né? Sempre as mesmas coisas. Massas, sim, você né? vai para aquilo, primeiro que você já se atrai para aquilo que você já tem o costume de comer, mas às vezes você tem uma oportunidade de repente ter um novo sabor. Variar, pegar coisas que você nunca pegou fazer antes. Um prato colorido. Isso é muito bacana, porque quanto mais colorido, mais nutrientes diferenciados a gente tem naqueles alimentos. Eu vou te perguntar uma coisa, eu já vi pessoas assim que têm um certo peso e elas deu um certo horário e não comem, elas começam a tremer, suar, passar mal mesmo, né? Nesse primeiro processo da adaptação da alimentação, isso pode ocorrer?
Na verdade, isso é uma crise de hipoglicemia, tá? Porque quando você come muito carboidrato simples, pão, arroz, macarrão, você tem um pico de glicemia, tá? Tá. E aí o que acontece? Você tem esse pico, e aí só que, como tem você joga muita, aí tem a insulina, vem absorver essa quantidade de glicose que colocou circulante, você dá também, você dá essa pressão, vamos dizer assim, né, no seu pâncreas, ele faz um estímulo, então a insulina vem e tira muito, e aí você acaba tendo um pico de glicemia, porque foi muito rápido, tudo aquilo aconteceu muito rápido no seu metabolismo. Por isso que o ideal é comer de 3 em 3 horas para você manter esse metabolismo funcionando. 3 em 3 horas. O ideal é tão difícil, né? Por conta das rotinas que se tem. Mas tem paliativos, né? Que dá para recorrer. Hábitos. Você pode fazer, por exemplo, assim, eu não tenho tempo para comer. Não posso parar. Não posso parar, tá? Deixar uma barrinha, mas será fruta, que uma né? banana não é o fast food? As pessoas acham que fast food é aquele lanchão, aquela coisa. Não, né? Uma fruta é um fast food. Quer uma coisa mais rápida que uma maçã? Que você já higienizou, você já deixou pronto ali num saquinho fechado com papelzinho filme. E tantas outras opções, né? Uma maçã, uma banana, um kitzinho que você pode fazer de castanhas e tantas outras coisas. E tantas outras coisas que pode estar ali próximo, ali de que você é uma pessoa que trabalha, você está num escritório, ou então você dirige, você anda o dia inteiro de carro, você pode deixar ele dentro do seu carro, isso não vai estragar de forma tão rápida. Você pode ter uma bolsinha térmica. Eu ouvi dizer, eu fui num congresso agora recentemente, estavam falando que a grande tendência que estão alimentando no cenário mundial é o slowly food, ou seja, coma devagar. É exatamente a geração contrária do que foi estipulado várias empresas que nós temos hoje em dia. Nós percebemos, Priscila, que até o McDonald's mudou o cardápio, né? Agora tem maçãzinha, tem cenoura, salada, tem vários outros iogurtes, tem várias outras opções já de baixa caloria e muito mais saudáveis por conta dessa tendência que vem do mundo invadindo agora o Brasil também. Sim. Diz que nos Estados Unidos estão forçando muito essa questão, coma devagar, que é exatamente o contrário do que ainda nós temos como ideia real, né? Coma devagar, slowly food, ou seja, quanto mais devagar você comer, melhor é. Sim, então, restaurantes que estão vindo para o Brasil para pregar justamente essa nova filosofia. E o McDonald's, muito inteligentemente, já aplicou antes disso tomar conta do mercado. Porque diz que a tendência das pessoas de comerem em quantidades exageradas na rapidez é muito maior. Sim. Né? Muito maior. Haja vistas, nós temos hoje crianças com obesidade, o que antes era muito incomum, né? Muito incomum. Mas veja, tanto escolas públicas como escolas particulares, o bullying, né, por conta dessas crianças gordas. E isso, o que acontece? Isso vai gerar uma questão emocional lá na frente para essa criança. E abra a lancheira delas. Quem preparou? Mamãe, né? Geralmente mamãe. O que a mamãe prefere? A mamãe prefere ir lá no supermercado, comprar um lanchinho já prontinho, pegar um suquinho prático. Já prontinho, prático. Eu lembro que quando eu era criança, a minha mãe fazia eu lembro que a minha lancheirinha, ela colocava suco de laranja natural. Que já vinha dentro da lancheirinha já vinha uma garrafinha. Uma garrafa, é verdade. E a tampinha da garrafinha virava um copinho. Então, assim, eu lembro que eu levava suco de limão, levava suco de laranja. E os meus amigos, assim, também. Né, também. Era uma prática normal. Hoje não, hoje você vai ver uma lancheirinha. Refrigerante, né? Refrigerante. Industrializado. Total. Industrializado, assim. Que isso que é o interessante da dieta ortomolecular. A gente faz com que a pessoa diminua essa quantidade de industrializado. Vamos comer comida de verdade. Vamos descascar mais e comer mesmo. Sabe, assim, do que abrir embalagens, né? Vamos descascar. Descascar ao invés de abrir embalagem, tá? Então vamos fortalecer isso, descascar mais e abrir ao menos invés embalagem. De abrir embalagem. Mesmo porque as embalagens têm todo um fator envolvido ecológico. Sem dúvida. O custo, bolso também, né? Vai gerando uma questão de natureza, de custo. Né? Você também trabalha com essa linha das crianças, adolescentes também? Para a questão da alimentação? Também trabalho com criança, adolescente. O meu foco maior é mesmo obesidade e emagrecimento, né? Meu público mais forte são mulheres, né? Que me procuram, mas geralmente essas mulheres têm filho, né? Tem filhos. Esses dias mesmo eu atendi uma paciente que ela engravidou, o bebezinho dela tem só 6 meses e ele estava introduzindo a papinha agora. E aí eu fiz um personal baby pra ele, então assim, sabe, quais são as melhores papinhas, as melhores combinações pra fazer nessa papinha, os horários, então assim,
né? Então esse trabalho é bem legal, porque eu atendo a mãe, mas ela quer uma dica pro filho. Na verdade eu atendi a mãe. Não foi, verdade, ela não me procurou. Foi a alimentação da mãe pós-parto. Isso. E ela me procurou pra ela. Mas ao mesmo tempo ela questionou, como é que eu faço? Ela tá toda perdida, né? Primeiro filho. Então, e às vezes a gente pensa que sabe alguma coisa e pensa que sabe porque foi aprendendo e muda muita coisa. A avó falou, e de repente naquelas papinhas prontas já não seria mais a melhor opção. Né? Não, o ideal é a papinha feita em casa, com a quantidade correta de sal, né? Porque essas papinhas para conservação, eles falam que não tem, né? Mas a indústria, a gente tem sempre que ficar com o pé atrás da indústria. E aí o que acontece? Fazer em casa é sempre melhor. Eu sempre digo isso. Se você não tem tempo para fazer, a gente entende. Mas quem quer faz. Quem quer faz, não arruma desculpa, né? Então a gente consegue, né? Fazer um suco detox. Eu não tenho tempo, então vamos pegar um dia, vamos produzir os kitzinhos, vamos congelar. E você traz toda essa orientação para o paciente? Toda essa orientação para o paciente. Quais aspectos que você considera? Você considera, por exemplo, a idade, ou se ela fica muito tempo sentada, fator de atividade, tudo isso tem que considerar tudo, né? Um plano alimentar, ele é individual. E aí eu tenho que levar em consideração sexo. Então não adianta usar da minha amiga? De maneira alguma. Vou pegar o regime dela, que ela passa nutricionista e nem da moça bonita da capa de revista. Não adianta usar vai adiantar. Não vai adiantar. Aquelas revistas que nós compramos, né, na banca. Tal pessoa emagreceu não sei quanto quilo. O segredo é revelado. De repente não é funcional pra mim. Na maioria de repente não é. Não é funcional. Eu afirmo que não é. Porque o que serve pra bonita da TV não serve pra mim, não serve pra você, não serve pro outro. Porque nutrição é uma coisa individual. Mesmo porque ela tem uma outra rotina de vida. Outra rotina, idade, metabolismo, genética. Tudo isso a gente tem que levar em consideração. Não é uma coisa assim, não é uma questão exata. Então não é 2 mais 2 são 4. Naquele kit lá, coloque a sua idade, calcule o peso ideal. Não é bem assim, tem vários outros fatores a serem considerados. Com certeza. Tem essa questão, e inclusive a gente tem que ver a questão emocional. Inclusive a questão emocional, que ela está passando por um desafio, você acabou de passar por um desafio, uma transição, uma perda. E muitas vezes, hoje se fala muito em obesidade, mas tem a questão também da pessoa que deixa de comer. Verdade. Por um fator emocional. Ou porque se vê muito, ou se vê no espelho sempre gorda, né? Sim, tem aquele distúrbio de, sabe, olha no espelho e se vê gorda e na verdade não está. Tinha uma cliente que era absurdamente curioso isso. Ela olhava no espelho e ela sempre via o corpo dela muito grande. Muito grande. E ela realmente tentava convencer as pessoas ao redor, por exemplo, até profissional, tentava convencer que aquilo era grande mesmo. Corpo muito magro, bem enxuto, mas ela não conseguia se aceitar. Então ela ia de regimes assim muito drásticos, né? A ponto de ter desmaiado na academia uma vez, bateu a cabeça, enfim. Porque a pessoa vai treinar sem alimento. Sem alimento, ou então com coisas, né, que não atende exatamente àquela atividade que ela vai exercer. E outra, se a pessoa for treinar em jejum, ela não vai conseguir atingir o objetivo. Ela não tem energia para dar pro músculo, né? Então você precisa de ter uma quantidade de energia antes de treinar. Então tudo isso você considera numa avaliação? Tudo isso. Se ela faz academia, por exemplo, se ela faz academia 3 vezes por semana, qual é a alimentação mais apropriada para os dias que ela vai para os treinos? Sem dúvida, insiro no plano alimentar, além das refeições, um pré e um pós-treino também, porque para você conseguir atingir o seu objetivo. Porque todo mundo que chega para mim tem um objetivo X. Sim. Né? E que é óbvio que eu vou ver se é viável ou não, porque às vezes a pessoa vem com um objetivo pra mim. Olha, Priscila, eu quero ter o corpo que eu tinha com 18 anos, a mulher tem 50, 60. Vamos ser realistas, né? Sim. De acordo com o nosso metabolismo, de acordo com a idade, de acordo com os nossos hormônios, tudo isso tem que ser levado em consideração. Então você tem que trazer a pessoa para a realidade. Sim. Trazendo a pessoa para a realidade, então vamos ver quais são realmente as necessidades dela e vamos estipular metas. Né? Metas, eu acho que isso é uma coisa muito importante para o paciente, porque ela precisa dar um norte para ela, né? E antes de tudo isso, além de toda essa avaliação, eu faço o exame de bioimpedância também. Como que é esse exame? Esse exame é um exame que ele mostra para mim a composição corporal
da paciente. Composição corporal. Quanto ela tem de gordura e quanto ela tem de quanto ela tem de gordura, de massa magra, qual que é a idade metabólica. Ele mostra pra mim também a quantidade que essa pessoa precisa ingerir, se ela tá ingerindo mais, menos de calorias. E assim, e ele é muito legal porque ele é muito ilustrativo, porque ele mostra a composição da pessoa através de alguns avatares. Então, se a pessoa tá com o peso normal, ela mostra numa bonequinha com magrinha. Se ela tiver acima, ela mostra uma bonequinha mais rechonchudinha, mais gordinha. E se a pessoa estiver abaixo do peso, ela também mostra uma bonequinha bem magrinha. Então é legal porque você ilustra isso para o paciente. Isso você apresenta para os seus clientes? Para os meus clientes, sim. Geralmente na minha consulta a gente já inclui esse exame, né? E é muito legal porque é aquilo, a gente às vezes sabe que a gente tá, mas quando a gente vê, né? Inclusive ele mostra um parâmetro muito legal, que é a gordura visceral. Que é essa, que é a gordura perigosa. A visceral, que é aquela gordura que está entre os nossos órgãos mesmo, que está instalada no fígado, rim, coração, aquela gordura que realmente que faz mal para a nossa saúde. Magro geralmente não tem isso? Tem. Também? Também tem. A probabilidade é menor. Mas né? tem. Mas de acordo, às vezes ela não faz uma reserva abdominal, mas ali dentro dos órgãos, de acordo mesmo com o que a pessoa come, né? Porque a gente associa que não, né? Que magro assim existem pode não pessoas ter magras que têm diabetes, que têm colesterol alto, sim. Mas são casos mais especiais, né? Eu acredito, até posso te dizer que não tão especiais assim. Não, é porque é aquela questão. Às vezes a pessoa não é obesa, mas ela não tem uma boa nutrição. Tem pessoas que têm um metabolismo mais acelerado, mas isso não quer dizer que é porque ela faz uma alimentação regrada, uma alimentação ideal. Ela come, até não tem aquelas pessoas que falam, nossa, você come de tudo e é magra, né? Magra de ruim, né? Pra onde que vai tudo isso, né? Tem muita gente assim por aqui no mundo, que não engorda de jeito nenhum. E a gente pergunta o que você faz, a pessoa não fala. Na verdade é porque ela tem um metabolismo mais acelerado, mas isso não quer dizer que ela está bem nutrida, que os minerais estão ok, as vitaminas, então tudo isso tem que ser visto também. Tá. E com esse exame é possível ver todos esses dados? Com esse exame eu consigo ver a questão de composição. Vitamina, essas coisas, esses parâmetros eu não tenho. Mas eu tenho gordura visceral, tenho a idade metabólica, que é super interessante. Eu já fiz exame em pessoas que têm 28 anos e que ela me deu um parâmetro de que a pessoa tem 52. Pela idade metabólica Pela idade metabólica dela, né? O organismo entende que aquela pessoa tem 52 anos, vamos dizer assim. Isso leva a fatores de gordura visceral? Geralmente é quando a pessoa está acima do peso, que tem um metabolismo muito lento, muito, né? Talvez porque sobrecarrega pernas, né? Tudo, né? A circulação, enfim, uma série de coisas, né? A pessoa fica mais cansada. Sim, né? Porque a gordura, ela inflama o organismo, né? Então dá toda essa questão mesmo de cansaço, de estresse. E aqueles remédios que tem para poder, por exemplo, soltar gordura, às vezes através até de processos de que dão dor de barriga na pessoa e tal. Isso aí funciona para tirar as gorduras viscerais, excessivas? Então é vamos fazer assim, uma terapia de ataque, vamos dizer, né? Às vezes a pessoa está com um nível tão alto que precisa tomar uma atitude drástica, né? Então é uma terapia de ataque, mas o ideal não é esse. Essa não é a solução paliativa. Essa não porque se ela faz essa terapia de ataque, toma esse medicamento, tem essa questão esse desconforto intestinal que gera mesmo. Mas o que acontece? Se ela continuar se alimentando da mesma forma, ela vai continuar tendo o mesmo resultado. Então se você não transformar sua mente, você não vai transformar seu corpo. Uma coisa muito interessante que eu preciso estar tocando é que é aquele caso das pessoas que já recorrem direto a lipo, por exemplo, né? E a tratamentos até mais invasivos e tal, que acha que aquilo vai resolver tudo. Mas com o tempo, lógico que emagrece na hora, lógico, né? Você tirou aquela gordura toda. Mas com o tempo, se você não entende quais são os gatilhos que fazem com que você coma, ou tenha uma vida tão desregrada, fatalmente você recupera aquilo em 1 ano, 2 anos, Sim, né? Existem casos de pacientes bariátricos. Que reengordam. Por quê? Eu já tive uma paciente que falou pra mim assim, doutora, eu operei meu estômago, mas eu não operei meu cérebro. Eu continuo tendo a mesma vontade de comer, a mesma necessidade de comer. Mas diz que passa mal e tudo, né? Eles passam mal, mas eles voltam a reengordar.
Mesmo assim, eles vão mesmo insistindo. bariátrico, mesmo com o procedimento, eles voltam a engordar. Porque a mente que domina tudo, né? A mente que vai determinar isso, a mente inconsciente. Então, se tiver por uma defesa, a pessoa, vamos supor, eu já coloquei até esse exemplo, uma mulher que ela teve uma série de frustrações amorosas, uma série de perdas amorosas, ela tem um corpo maravilhoso. E de repente você sabia que ela pode começar a engordar justamente para afastar a dor, ou seja, para afastar relacionamento amoroso, por mais que ela fale, eu me sinto sozinha, eu tenho dedo podre para homem, eu quero namorar. Mas na verdade a mente inconsciente que vai acima da mente racional, ela faz coisas para quebrar isso e defender. Sim. Defender daquela dor. Toda vez que ela namora, ela sofre, ela fica muito mal. Então eu vou ficar gorda, eu vou dar esse estímulo de prazer através da mastigação e da comida para evitar que ela acesse esse tipo de dor. Isso é bem comum. Né? Sim, mas o que acontece? Então, nesses casos, eu posso fazer o melhor plano alimentar. O melhor plano alimentar, mas realmente volta. A pessoa volta. Então, assim, a gente tem que reeducar a nossa alimentação, reeducar a nossa mente. É um conjunto, né? Uma coisa não pode estar sem... Porque nós somos um sistema, não é, Priscila? Nós somos um sistema que interliga o pensamento, que interliga a mente inconsciente, os sentimentos e os comportamentos. E se tudo está ligado e associado à mesma direção, tudo funciona. Agora, se um está numa briga de, né? Uma briga de foice, não, quer emagrecer, fala, não vai porque vai sofrer, vai começar uma namorada e vai sofrer. Então fica aquela guerra e a pessoa acaba tendo posturas contrárias até o que ela diz que quer, né? Sim, geralmente muitas vezes, né? Então esse processo da Priscila, nós temos algo inovador para apresentar para vocês. Então participem, assistam e não percam o próximo programa, onde a Priscila vai estar trazendo aí a resposta para você que já emagreceu muitas vezes e que já engordou mais outras muitas vezes. Sim, o efeito sanfona. Sanfona, você que fez lipo e novamente está na mesma situação. Você de repente é bariátrica e novamente percebe que já está engordando. Você que faz academia, mas chega em casa tem aquela panela de batata com queijo, bacon, irresistivelmente. O que é que faz você não resistir? Qual é o apelo que a mente está usando e o que ela quer defender? O que ela quer evitar? O que ela está querendo fazer de bom por você que não está atualizado? Ou até crenças, né? Sim. Minha mãe, ela era tão carinhosa comigo. Eu tenho um profundo amor por ela. Ela fazia tantas comidas e a pessoa associa carinho, a lembrança da mãe, que às vezes até já não está mais aqui, com o excesso da comida que ela fazia, né? Enfim, tem uma série de coisas, né, Priscila, que podem estar desencadeando isso. Então a Priscila é nutricionista, ela também está atuando agora lá no Instituto de Desenvolvimento Humano e Organizacional Atos, ali na Rua da Moca 3146. E se você quiser agendar o horário com ela para poder ter uma avaliação profissional e de uma profissional gabaritada no mercado, o nosso telefone fixo é o 2157-6480 e temos também o celular que é o 99143-9576. Esse é o que tem WhatsApp? Esse é o meu WhatsApp. Então manda o seu nome, faça a sua pergunta, informe a questão peso e idade e marque uma avaliação com a Priscila. Ela faz todos os exames de ponta que pode estar colocando a sua situação fática, né, Priscila? Para conseguir você chegar ao objetivo que você quer. Não perca o próximo programa, onde nós estaremos revelando os segredos de um emagrecimento que se mantém, os segredos de um emagrecimento saudável e congruente com o seu padrão de vida. Muito obrigada, Priscila, por aparecer. Um imenso beijo a todas vocês e até a próxima.